Domingão, dia 9 de outubro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 10 até o dia 14, sabendo que nós temos nesta semana um feriado no meio dela, feriado ali dia 12 de outubro, então temos ali uma semana mais quebrada. Essa semana pregão segunda e terça, quinta e sexta teremos pregão. Então nesse radar da semana eu vou falar de diversos ativos, eu já te convido a assistir ele por completo, tem muita informação relevante aqui. E já também, logicamente, para você se inscrever aqui no canal, deixar o sino das notificações devidamente ativado para não perder nenhum conteúdo aqui, seja na parte de análise, seja na parte de aprendizado. Fica aqui antenado e explore o conteúdo existente. Então, lembrando de já aproveitar para deixar um like aqui, um joinha nessa análise aqui especial do radar da semana. Vamos então aqui quais são os ativos, que eu vou comentar quais ativos, né? O Ibovespa, depois disso dólar futuro, juros, contrato F25, depois S&P 500, petróleo, PTR4, minério, Vale 3. Falar aqui dos 5 índices principais da B3, que representam os setores financeiro, consumo, energia elétrica, materiais e imobiliário. E na sequência, mais aqui 9 ações a serem comentadas, além de Petro e Vale, então 11 ações no total. Vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa. Vou rodar aqui a vinheta para já falar do Ibov logo na sequência. E você já aproveita esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha aqui e comentar aqui embaixo também a respeito, seja desse radar da semana, no decorrer dele, seja também para solicitar análise para o próximo pregão dessa segunda-feira. Então vamos lá, deixa eu rodar aqui a vinheta. Pronto, vinheta já rodada. Vamos aqui falar primeiramente do Ibovespa, fechamento da semana. Vou colocar o gráfico mensal do lado de cá. Mensal, seguimos dentro do movimento de subida. Começou bem o mês de outubro, com alta de 5,76% e com maior probabilidade buscaram a região dos 120 mil pontos até a máxima lá 121.628. Zona de resistência para o Ibovespa, então 121 a 121.600. Aí olha a semana aqui, ó, depois daquelas 7 semanas, para quem lembra aí o que eu vinha comentando, movimentão de baixo aqui, algo semelhante aqui em termos de simetria de tempo, força por parte dos compradores, que criavam expectativa do mercado vir para cima dessa região e terminou realmente confirmando isso aqui, bom fechamento, o que reforça a chance do viés de alta. Logicamente ele pode ser revertido? Pode ser revertido? Pode ser revertido. O que precisa acontecer? Voltar para baixo da mínima dessa semana. Isso aqui já seria um sinal de anular o rastro de força por parte dos compradores e aumentar a probabilidade de queda do Ibovespa. Enquanto então não voltar para baixo da região dos 110.050 pontos, arredondando para 110 mil pontos, seguimos dentro de um viés de alta. E aí, olhando para o gráfico diário, nós temos um sinal de alta, um pivô de alta no gráfico semanal que aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Pegando aqui, até falando de projeção de alta, em cima desse movimento, desse pivô que foi gerado aqui no gráfico semanal, primeira projeção, 118.950, segunda projeção de alta lá na faixa dos 127.550. Então são as projeções para o Ibovespa através desse pivô que foi montado. Só que no gráfico diário, na sexta-feira, nós tivemos um sinal de baixa. Então, poxa, nós temos no semanal um sinal de alta. Vou deixar o semanal até do lado de cá agora. No semanal um sinal de alta e no diário um sinal de baixa. E aí, vai para onde o mercado? No curtíssimo prazo, nós temos uma expectativa maior depois desse sinal de poder ter algo para baixo. Mas como lá num prazo maior a gente tem expectativa de ter algo para cima, então num prazo menor que eu vou ficar de olho em quem buscar alguma operação de compra no decorrer dessa semana, recuando um pouco mais, se aproximando, por exemplo, do faixa 114 mil pontos. Isso é um indício que vários ativos podem estar próximos de gerar uma oportunidade de compra no decorrer da semana. E lembrando, eu não estou dizendo aqui que o mercado vai chegar e vai parar aqui e voltar a subir forte. Nesse momento, seria o caminho mais provável focar o quê? Em compra, em estratégia de compra. Logicamente que isso a gente olha para quê? Para cada ativo. Tem ativo que vai apoiar mais a operação de venda do que de compra. Mas na média, se o Ibovespa representa a média de comportamento de diversas ações na nossa bolsa,
Então a gente olha um pouco mais para a ponta compradora em diversos ativos, principalmente esses ativos ligados ao Ibovespa. Logicamente, o Ibovespa voltando forte para baixo, 114 mil pontos, já enfraquece essa nova tendência de alta de curto prazo, curto a médio prazo, que foi aqui a retomada da tendência de alta através desse candle no gráfico diário e a confirmação de uma tendência de alta aqui pelo gráfico semanal no decorrer dessa semana. Então, seguindo agora para falar, depois do Ibov, vou falar aqui sobre dólar. Então, vou pegar aqui o dólar, contrato cheio, aqui, dólar futuro. E olhando para um gráfico semanal, semana mal para o dólar. Já tinha um movimento de subida, daqui para cá, esse aqui foi um movimento de baixa. Então, a gente teve aqui basicamente umas 5 semanas aqui para baixo e agora a gente teve 5 semanas aqui para cima. Então, teve uma simetria certa de tempo e o mercado trouxe o dólar aqui para baixo. Falando então da simetria, fica a expectativa de poder ter mais 4 semanas. Desculpa, mais 4 semanas que pode trazer o dólar para baixo aqui, buscar uma zona de suporte lá por volta dos 5,070. Então temos aqui um sinal de baixa, temos uma sinalização de baixa, colocando até a questão do ajuste. Na verdade, deixa eu só verificar aqui se eu estou com ou sem ajuste, agora sem ajuste. Enfim, é isso aí, 5,070 seria o principal ponto de suporte. Se olharmos para o gráfico diário, o que temos é, depois desse movimento de queda, que com o ajuste, a gente tem a perda da mínima ali do fundo anterior, tirando a questão do ajuste, a gente teve um movimento relevante de queda, que cria uma expectativa de poder ter algo para baixo para perder a mínima desse fundo, que foi gerado aqui, ou seja, de vir a oscilar abaixo dos 5,142 seria o caminho mais provável para o dólar. Então, de se ter algo mais para baixo aí em relação ao dólar devido à força vendedora que atingiu o dólar aqui nesse movimento de queda, criando expectativa de se gerar topo descendente para baixo da média, oscilação abaixo dos 218,5 reforça a chance de se ter movimento para baixo pelo gráfico diário. Para mudar essa expectativa, depois de, por exemplo, oscilar aqui embaixo e o reverter, voltar para cima dessa máxima aqui localizada em 276, aí cria uma expectativa um pouco mais positiva, que a gente pode perceber que é uma zona de resistência para o dólar que bateu aqui nesse movimento de subida e perdeu força, ou seja, uma região em torno dos 272 a 280. Seguindo aqui agora para falar do DI contrato F25 juros, vamos falar aqui do DI no gráfico primeiramente semanal, na verdade no mensal, né? Vou botar aqui o gráfico mensal, deixar o mensal do lado de cá e o semanal do lado de cá, pronto. No mensal, a gente está ali se aproximando da média, que era a expectativa dos juros do DI, contrato F25, juros voltar aqui para a faixa da média móvel exponencial de 13 períodos, que é onde está batendo, onde pode iniciar um processo de recuperação, de subida, onde é que, qual o primeiro sinal para isso acontecer? Superação da máxima dessa última semana. Ou seja, o primeiro indício para começar a subir, depois que está praticamente ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, é superar os 8,15. Superou, aumenta a probabilidade de subida. Não que vai rasgar para cima, mas já é um sinal para subida. Mas já temos esse sinal? Não. Está próximo da média? Tá, mas enquanto não gerar o sinal de alta, a gente está dentro do movimento de baixa no gráfico mensal, do movimento de baixa no gráfico semanal, que é dos descendentes. Logo, segue apontando mais para baixo. E olhando para um gráfico diário, subiu aqui de maneira mais fraca. Então, perdeu a mínima desse último candle aqui, localizado em 12,96, reforça a chance de continuar caindo. É para testar efetivamente ali nos 11,35 a média exponencial do gráfico mensal. Então nós temos ainda um contexto mais negativo, aguardando algum sinal que mude a expectativa atual, que ainda continua sendo de baixa para os juros. Depois disso, depois de juros, vamos falar aqui agora do S&P 500. S&P fechou a semana em alta, mas perdeu muita força nesse fechamento. A alta foi boa, foi de 1,5%, mas nós temos o que? Respeito da zona de antigo fundo anterior. Foi lá em cima, superou a máxima que era anterior e fechou abaixo da zona de antigo suporte, que agora passou a funcionar como resistência. E olhando para esse movimento inteiro de queda, o que é mais provável? Mesmo que tenhamos algo assim, é mais provável fazer algo aqui para baixo dessa mínima. Ou seja,
a gente de ver o S&P 500 oscilando abaixo dos 5.300, dos 3.584 e caminhando para buscar no gráfico mensal o nível de suporte por volta dos 3.500, essa região aqui assim, ó. Depois desses 3.500, 3.270. Lembrando que a região dos 3.400 significa dizer que o S&P 500 estaria voltando da máxima para a mínima, estaria devolvendo da máxima para a mínima para esses 3.400, algo em torno de queda de 29%, que é a média de queda quando tem uma recessão, média de queda das últimas recessões na economia americana. Então, sempre quando teve uma recessão na economia americana, pegando ali a média desde 1948 para cá, 29%. Então, enfim, nesse momento, de maneira geral, S&P 500 aponta para os seus próximos suportes, primeiro 3.500, depois tem ali uma região só para, não é suporte, é só um nível para a gente ficar atento, 3.400, e aqui os 3.270 seria o nível mais relevante até do que 3.500. Depois do S&P 500, vou falar de petróleo. Petróleo que teve uma excelente recuperação nessa semana. Observe aqui no gráfico mensal, já gerando um sinal até de fundo no Brent. E aí, olhando para um gráfico semanal, olha que movimento de alta, superando 1, 2, 3, 4 máximas das semanas anteriores. Voltando para cima de um nível anterior de suporte, primeiramente ali na faixa dos 92,42 até um patamar de 93,50. Então voltou aqui para cima, voltou a fechar acima da média, sinalização positiva. E o mais interessante foi que a gente fala todos os dias do petróleo dentro do radar do mercado, dentro da nossa sala ao vivo, logo no início ali do dia. E aqui, ó, quando ele estava aqui nesse movimento, que eu comentei aqui que esse tipo de movimento é um movimento que dá indícios de enfraquecimento da tendência de baixa, aumentando a probabilidade de ter um processo de reversão. Então a tendência nesse momento ela foi confirmada agora, uma tendência de alta. Estamos dentro da tendência de alta no petróleo e logicamente correções tendem a acontecer, mas ficando mais com viés de alta agora no curto prazo o petróleo. Inclusive as ações de Petrobras, PRIO 3, RRRP3, 3R tiveram bons desempenhos nesta semana. Ativos que recuando também, assim como eu falei aqui do petróleo, recuando tendem a trazer, recuando é ter movimento, por exemplo, de baixa, ou mesmo movimento lateral, melhor ainda se for de baixa, tendem a trazer oportunidades de compra de swing trade. Então, olho vivo nesses ativos que eu acabei de comentar, principalmente os primeiros aí, Petro e PRIO 3. Depois de Brent, eu vou falar inclusive de PETR4, eu ainda vou falar nessa análise sobre PRIO 3. PETR4, candle de indefinição no último pregão, como fala assim, ó, fica atento, se Petro gerar correção, é isso aqui, ó, movimento para baixo, gerar ali um movimento, um retorno do preço aqui, ó, gera fundo ascendente, foco em compra, ou ficar aqui de lado, em cima da zona de resistência aqui, e gera um pivô de alta, também busca oportunidade de compra no papel, foco mais em buscar a operação na ponta compradora no ativo até que o mercado nos mostre o contrário. E olhando inclusive por fechamento da semana, que eu disse, ó, alta de 12,85% para PETR4, com gap de alta aqui, iniciando um movimento de subida, então mantém seu viés de alta, pode até gerar alguma queda, uma lateralização ali, mas o foco ainda é mais para cima em PETR4. Depois de Petro, vou falar agora do minério. Minério que ficou mais de lado, né? China lá parada. Então a gente teve aqui minério mais lateral no gráfico diário. Se olharmos aqui para um gráfico semanal, candle vai ficar um candlezinho lá de indefinição. Segue dentro da tendência de baixa, que já dá também uns sinaizinhos de enfraquecimento dessa tendência. Se olharmos para um gráfico mensal, onde se encontra aqui, ó, o minério, aqui assim, ó, olha só que beleza, ó. Que beleza, como diria o Milton Leite. Em cima de nível de topo anterior, em cima de nível de suporte, que pode trazer o quê? Um processo de recuperação. Movimento de baixo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses ali para baixo. Faz uma correção de 4 meses e depois aqui 3, 6 meses para baixo novamente. Então temos aí uma expectativa de poder iniciar um processo de recuperação no minério. Mas o que vai confirmar algo gradativo? Uma semana, por exemplo, fechando bem, como aconteceu com o petróleo. Gráfico diário. Acontecendo aqui que, por enquanto, a tendência de baixa, fraqueza para subir, por enquanto caminha mais para baixo. Mas
Mas se o mercado fizer isso aqui, ó, voltar para cima ali da média, fechar forte acima da média, já gera um primeiro indício que é a superação da máxima da semana passada, um sinal de força por parte dos compradores que começa a aumentar a chance de recuperação do minério. Então vamos ficar atentos. Lembrando que o suporte mais relevante do minério está mais por volta ali dos $90. Após isso, vou falar aqui de Vale 3. Já que falei de minério, vamos lá falar de Vale 3, que terminou a semana bem, já tinha tido uma semana boa, fechando ali acima dos 70 pila, com alta de 5,06, e a semana subiu 4,82%. Chegou a ter uma alta superior a isso. Conseguiu aqui fechar para cima do nível antiga resistência, na verdade suporte, e aqui resistência. Conseguiu fechar acima dessa resistência. Agora esse patamar a gente vai monitorar para ver se ele funciona como suporte, principalmente região ali até os R$72. Importante não voltar para baixo dos R$70 para Vale 3. Principalmente não voltar nem para baixo da mínima dessa semana, 71,13. Mas olha o ativo aqui, ó, dentro do gráfico diário. No gráfico diário eu já vejo isso aqui, 2 candles de correção. Mantém uma expectativa de poder ter algo para baixo, mas que pode trazer justamente oportunidade de compra, que eu falei do Ibovespa. O Ibovespa caindo, em média, ele está representando o que está acontecendo com as ações. Se as ações estão caindo, vou verificar as ações que eu estou destacando aqui para essas próximas semanas, as próximas semanas, para ver se gera oportunidade de compra no decorrer da semana. O Vale 3 é um desses ativos. Gerar ali pelo menos mais 2 a 3 candles para a gente buscar alguma operação de compra no papel. Depois de Vale 3, eu vou falar agora então dos setores, começando aqui com o setor financeiro. Setor financeiro bem, ótima semana, alta de 6,07%, começou bem o mês de outubro, gerando ali, já tem aqui um pivô de alta, já tem um movimento de subida, tendência de alta de curto a médio prazo, beleza? Logo, no decorrer da semana, movimentação para baixo pelo gráfico diário tende a trazer oportunidade de compra dentro do setor, como por exemplo que já está acontecendo em BBDC4, TUB4, TSA4, que eu vou comentar aqui nessa análise, nesse radar da semana, dentre outros que podem trazer oportunidade de compra, ou seja, retornando ali para nível de topo anterior para buscar algum processo de compra, inclusive até B3SA3 também de recuando, fica interessante para buscar a entrada. Depois de FNC, que está bem, nós temos aqui para falar, eu botei na ordem aqui, botei consumo, então vou falar do consumo que também gerou um sinal de alta, mas não conseguiu fechar aqui acima. Mas está bem de maneira geral, ou seja, uma expectativa de poder ter algo para cima. E aqui eu destaco, eu vou falar daqui a pouco de Via 3 e MGLU3, mas destaco também a MER3. Ativos que ocorrendo movimento de baixo do preço, o foco maior não é entrar em desespero, o foco é maior em planejar a operação de compra de swing trade de curto prazo nesses ativos, dentro do que o setor está demonstrando aqui a retomada da sua tendência de alta de curto a médio prazo pelo gráfico semanal. É lógico que isso aqui ainda representa um bom desafio. Não conseguiu fechar acima, deveria ter conseguido. Mas vamos ver se consegue nessa próxima semana fechar aí acima da região dos 3.616 e melhor ainda se conseguir fechar acima dos 3.667. Após o setor de consumo, energia elétrica, que é um dos mais fraquinhos nesse momento. Já estava mal, mas pelo menos gerou um sinal de alta ali superando a máxima da semana anterior, mas voltou para baixo da média, deixando a longa sombra inferior. Então mais travado, mais indefinido. Não seria tanto o meu foco em termos de posições na ponta compradora. Falando de maneira geral, podemos ter uma ou outra exceção, mas de maneira geral não seria tão foco. Falando ali um específico, por exemplo, dá uma olhada em linha LET3, que pode no decorrer dessa semana gerar um pivô de alta, trazer oportunidade de compra aí a LET3, que gerou um primeiro sinal de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Depois do setor elétrico, eu vou falar aqui de IMAT. Esse é o que está mais fraquinho, hein? Não, desculpa, mas estava fraquinho e gerou um sinal bom de alta, que é o setor de materiais. Materiais é o que, Dalton? Você tem Vale 3, BRAP 4, você tem Vale 3, Suzano, Klabin, KLBN11, você tem GGBR4, Usiminas, CSNA3. Inclusive a gente até abriu uma compra em Usiminas no decorrer dessa semana. Então é um setor que abriu um sinal de alta em cima de um nível de suporte. Logo, a gente tem uma expectativa de poder ter algo mais para cima, de poder ver aqui o IMAT buscando a região dos 5.338 até a sua máxima, mas principalmente podendo até buscar o patamar de 5.660.
podendo buscar esse patamar. E aí fica antenado em Vale 3 corrigindo, busca operação de compra. Falarei aqui de GGBR4, também dentro do setor. SUSB3 também chegaria a comentar aqui dentro dessa análise, então fiquem atentos até o final. Quem mais aqui para falar depois do IMAT? IMOB. IMOB tá bem também, rasgou tudo para cima, mas já ficou com um movimento mais esticadinho para cima, mais forte ali de alta. Série 3 até deixou um pequeno de reversão no gráfico semanal. Então, nesse momento é um bom setor para a gente olhar também para compra, mas provavelmente esperando uma correção um pouquinho maior para buscar uma oportunidade de compra. Mas de maneira geral, se olharmos aqui para um gráfico mensal, já temos a formação até algo semelhante ao de um fundo duplo aqui no gráfico mensal. Então, um viés mais positivo, só que o setor atingiu um nível importante ali de 863 ali, perto dos 863. Na verdade já bateu 867. Então tá aqui, ó. Dois fundos anteriores que tendem a funcionar como resistência. Como é que chegou aqui com um movimento um pouquinho mais prolongado para cima? Ideal que tenha uma correção um pouquinho maior para buscar a operação de compra dentro do setor, que já começou até a correção aqui. Então, vou recuar mais, se afastar mais da zona de resistência para se buscar algum processo de compra. E aí pode olhar para setores aí dentro do setor, principalmente Série 3, que está bem forte. Então, é um dos ativos aí para a gente poder monitorar. Aqui está o que encontrei, né? Ó, já está encontrando outro ativo. Falei de Série 3, quem sabe ela encontrou direcional, né? DIR 3. A Siri nos ajudando aqui de alguma forma. Vamos lá falar então agora, depois de IMOB, agora eu vou falar das ações. Em PRIO 3. PRIO 3. Que beleza, ó, PRIO 3. Deixa eu voltar aqui aquela questão do ajuste. Mensal bonito, andando ali para cima, 16,27% de alta, que foi a alta dessa semana. Pivôzão de alta, fugindo de zona de resistência. Ou seja, recuou. No decorrer dessa próxima semana, o preço voltou para dentro dessa grande semana de alta aqui, que seria o diário fazer isso aqui, ó, não tem nenhum sinal de recuo ainda. O primeiro sinal de recuo, perda da mínima do que no anterior, que seria o sinal de saída para quem está comprado no swing trade, pelo menos em termos de stop de proteção de lucro. Oscilou para baixo dos 31,40, gera o primeiro sinal de queda, de ter um movimento de baixo ou lateral, para a gente ficar atento aí no decorrer da semana para se buscar alguma operação de compra. Pelo menos uns 3 candles seria interessante, seja buscar entrada mais lá para o final da semana ou até mesmo no início da outra semana em PRIO 3. Isso aí, eu falando só no sentido de se ter uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo, para quê? Para gerar uma melhor relação risco-retorno para compra. Só isso. Não significa dizer que você só tem que comprar no final da semana. Você pode até comprar pelo gráfico semanal, tentando ficar algumas semanas posicionado, mas aí você está comprando por outra periodicidade. O stop é um pouco maior, logicamente você bota menos capital e você está tentando ficar mais tempo posicionado no ativo. Bom, Position Trade. Depois de PRIO 3, LRN3, Lojas Renner, também conseguiu no gráfico semanal sair de uma zona de resistência, assim como a PRIO 3. Esse fato também gera a oportunidade. A gente até abriu compra no decorrer dessa semana em Lojas Renner, bateu no objetivo. Agora a gente monitora de novo para ver se abre uma nova entrada, se ela gerar sinal de alta ali mais próximo possível da média móvel exponencial de 3 períodos. Quem está comprado ainda tem como botar o stop nos 30,64 abaixo da mínima do último pregão. Via 3, gráfico semanal, vou deixar o semanal do lado de cá. Gráfico semanal, pivô de alta, belo candle de alta de 22,26%. Ativo começou bem a semana, fez uma boa semana, começou bem o mês, que inclusive entrou na carteira de DV Perspectiva nesse mês. Rompeu aqui todos os topos anteriores, logo se acontecer um movimento para baixo, a gente está de olho em quê? Em compra. A gente até fez uma compra aqui de swing trade que bateu no objetivo. Vamos ver se ela gera uma nova oportunidade de entrada mais adiante, nos próximos pregões ou nessas próximas semanas do mês de outubro. Mais ativo que também focaria em compra, lembrando do setor de consumo. E por falar dentro do setor de consumo, no ICOM, MGLU3, que também fez uma boa semana, aqui está uma boa semana, alta boa de 18,53%. Retorno do preço desde o patamar ali da máxima desse topo, ou seja, o retorno é correção, que é a tendência de alta de curto a médio prazo, em Via 3, em MGLU3, que foi retomado nessa semana. Retorno por volta ali dos 4,97 até um patamar ali na faixa dos 4,75. Média móvel está aqui nos 4,82, tende a trazer oportunidade de compra de swing trade dentro de, seja Via 3, seja MGLU3, até mesmo a MER 3, que também ganhou bastante força aí para cima
Americanas. Localweb LWSA3. Que movimento de alta, né? A gente até abriu compra no Swing Trade, que deu certo também essa compra. A gente fez uma compra aqui embaixo, deu até uma relação de retorno muito maior do que a gente saiu. Essa ação gerou não só um fundo ascendente, mas um pivô de alta no gráfico semanal, criando expectativa de poder ter algo mais para cima. E por essa expectativa, por essa sinalização, temos um cenário adequado para olhar para compra, para planejar compra após movimento de baixa. Ou seja, é como se fosse assim, torcendo para ter um movimento de queda para buscar alguma forma de abrir compra em local web de swing trade, seja nessa semana ou numa próxima semana. Azul 4, que a gente está inclusive comprado, fez um bom fechamento da semana, alta 17,26%, expectativa de dar continuidade a esse movimento de subida. Pode até ter uma semana de queda, desde que não volte muito para baixo da média, no sentido de fechar abaixo da média, a expectativa maior de que continuar movimento de subida para superar essa região de topo. Essa é a minha expectativa no primeiro momento. Vamos ver se ela cumpre isso aí no decorrer dessa próxima semana. Corrigindo, abre oportunidade para quem está de fora entrar comprando. Ou seja, lateralizou também, pivô de alta, possibilidade de abrir compra no papel, que o cenário, em termos de para a operação de swing trade, está interessante. Até mesmo quem quiser arriscar ali pelo gráfico semanal é uma alternativa. Aí é um stop abaixo da mínima dessa última semana em 14,83. GGBR4, que também pelo gráfico semanal tem saindo ali de uma zona de resistência. Candle de alta, semana com 4,66% de alta. Terminou o último pregão com um candle ali de reversão chamado de estrela cadente. Tem ali os topos anteriores e uns topos anteriores para serem testados aqui como suporte. O fato é, se tiver aqui mais uns 2 pregões para baixo aqui, vai me chamar muita atenção para compra aqui na GGBR4 no decorrer dessa semana. Ou seja, se falando 2 pregões para baixo, segunda, terça e lá na quinta-feira, depois do feriado, pode trazer oportunidade de compra em GGBR4. Seria até bom demais se isso acontecesse. SUS B3, que terminou a sexta-feira gerando sinal de correção, topo, depois de retomar basicamente sua tendência de alta de curto prazo, romper topo relevante, que tende a funcionar agora como suporte, principalmente a região dos 45 e 50, junto com a média móvel exponencial 3 períodos, semanal ainda dentro de uma tendência de baixa, mas já dando sinais de força por parte dos compradores, logo recuou, veio aqui para baixo, gerou sinal de fundo em cima de nível de suporte, ou lateralizou, gerou sinal de alta aqui, o foco é compra em SUS B3. E quando eu falo foco é compra, é de atuar a favor do que é mais provável acontecer, não do que é certeza. E sempre que a gente atua a favor de um determinado sentido, a gente sempre está botando o stop para limitar a nossa perda se a nossa leitura estiver errada. Sempre. Depois de SUS B3, tem algo mais? Tem sim. Itaúsa, ITSA4. Para a gente fechar aqui, Itaúsa está dentro já de um processo de correção, a tendência de alta de curto prazo. Recuo do preço aqui para dentro dos 10,05 até os R$10, número redondo, 9,99, sendo mais exato aqui, junto da média 9,97. Tiver mais 1 a 2 pregões aqui, colosso, para buscar alguma entrada na ponta compradora em Itaúsa, a favor da tendência também de alta do gráfico semanal. Para quem gosta de padrão gráfico, olha que beleza aqui, ombro, cabeça, ombro invertido. E aí, qual a expectativa de alta em cima desse padrão gráfico, fazendo a projeção de alta? Qual é? Vamos ver. Vou pegar até do topo que foi mais baixo. R$10. Não, R$10,63 seria a projeção de um pivô de alta, projeção clássica de 61,8% em 10,63. Mas pegando aqui 100% desse movimento de subida, que é basicamente ali a distância daqui para cá, né? Seria algo próximo disso. A projeção de alta está lá em R$11,40. Então, a expectativa desse ativo poder caminhar para R$11,40, tendo um desafio mais importante, além desses 10,63 que é uma projeção, tem uma região importante ali na faixa dos 10,70 a 10,80, zona de resistência mais relevante. Então, desde os 10,63, começa a ficar um pouquinho mais atento aí na questão da operação de swing trade, se ela acontecer no decorrer dessa semana. A primeira forma de entrar, vou comprar aqui essa operação dessa máxima, stop aqui, tentar pegar o movimento de subida. Quanto mais próxima a entrada for acontecer da média, melhor ainda para buscar essa entrada.
Então é isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção especial de vocês aqui nesse domingão, dia 9 de outubro. Espero que você tenha uma excelente semana que vai ser um pouco quebrada aí por conta do feriado na quarta-feira. Aproveite ao máximo, provavelmente eu estarei fora na segunda e na terça-feira, mas logicamente sempre dando a devida acompanhada no mercado. Vamos aproveitar um pouquinho essa semana do saco cheio, né? Minhas filhas vão estar sem aula, então devo ficar ausente aí nessa segunda e terça-feira. Quinta-feira estarei aqui de volta com vocês, mas fiquem antenados no nosso Radar no Mercado, sala ao vivo, todos os dias aqui de 8h45 até as 16 horas. E lembre-se de se inscrever e deixar seu like nesse Radar da Semana. Um grande abraço, uma ótima semana para você.